Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana, ao retorno das notícias da semana. Passamos um período aí sem nos encontrar por algumas dificuldades, excesso de trabalho, mas agora retornamos. E hoje nós vamos falar de um tema interessante. Eu rotulei ali, coloquei como título A Defesa que Condena. Óbvio, né? Estamos falando da advocacia de uma forma geral, mas vamos tratar especificamente do advogado criminalista. Para isso, não é à toa que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, eu chamo a atenção dos senhores que cidadão é aquele que conhece as leis e automaticamente sabe o que pedir, a quem pedir e de que forma pedir. Se você não conhece, e o brasileiro infelizmente é assim, nós temos uma carência de cultura jurídica enorme, você está fadado a ficar na mão de profissionais, às vezes, nem tão interessados no serviço ou na entrega do serviço para o qual foram contratados. Eu vou tomar a liberdade de abrir o nosso computador aqui para que nós possamos ver alguns conceitos. Os senhores encontram em qualquer página de internet o que eu vou ler. Qual a finalidade da advocacia? A advocacia é uma das funções essenciais da justiça. Os profissionais da advocacia atuam visando o cumprimento da ordem jurídica com a finalidade de garantir direitos, liberdade, bem como intermediando conflitos envolvendo pessoas físicas, organizações e também o próprio Estado. Não é por menos que cada profissão tem o seu código de ética. E o que significa essa ética profissional? Internet, olha lá. O Código de Ética Profissional é um conjunto de normas éticas que devem ser seguidas pelos profissionais no exercício do seu trabalho. Este código é elaborado pelos conselhos que representam e fiscalizam o exercício da profissão. O que é, então, o nosso Estatuto da Advocacia? Nós estamos basicamente falando da Lei 8.906 de 1994. Eu gostaria que os senhores dessem especial atenção no artigo 34. Vou contratar um advogado, Estatuto da Advocacia, artigo 34. E o Estatuto da Advocacia, a lei que nós acabamos de mencionar, ele nada mais é do que um documento que regulamenta a profissão do advogado. Ele dispõe os requisitos para ser um advogado, a estrutura da própria OAB, da ética profissional e dos procedimentos disciplinares, se houver necessidade. Não fosse isso suficiente, não é à toa que nós temos no próprio Código Penal o artigo 168, que fala de apropriação indébita, quando o advogado pega dinheiro do cliente, mas não entrega aquilo que prometeu, ou então o artigo 355 também do Código Penal, que fala sobre o patrocínio infiel. Ou seja, eu recebi do meu cliente documentos, tinha tudo para colocar e para melhorar a defesa ou fazer uma defesa a contento. E eu soneguei esses documentos exatamente para cobrar menos na primeira parte, na parte de piso ou de conhecimento, e depois ficar sucessivamente recorrendo e cobrando valores. E aquilo que então, a princípio, era pequenininho, se transforma numa casa, num carro ou coisa que o valha. Bom, dito isso, óbvio, nós vamos entrar então no que chamamos basicamente o Código de Ética da OAB. E quando nós falamos desse Código de Ética, eu gostaria que os senhores dessem uma especial atenção no artigo 33, que diz o seguinte: o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética. Eu vou pular, tem vários artigos aqui que são fundamentais para a sua leitura, mas eu vou direto ao artigo 8º, que eu acho que é também primordial. O advogado deve informar o cliente de forma clara e inequívoca quanto a eventuais riscos da pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Então, meu caro, não é por menos que você chega no escritório de advocacia e a primeira coisa que você quer saber é possível
essa ação? É possível essa defesa? Tem consequências? Tem risco? Isso é obrigatório. O advogado tem que lhe informar mês a mês o andar do processo, o que ele anda fazendo ou deixando de fazer. É seu direito, num processo criminal, receber a cópia por e-mail ou mesmo via WhatsApp, se possível, a cópia integral do processo, para que você também possa ler e tirar as suas dúvidas com esse profissional. E sobre tudo isso que nós estamos falando, não é crível, e eu lhes conto isso porque do começo do ano até aqui, o que nós temos recebido de pessoas que vêm de outros colegas para esse escritório, porque o processo foi feito de forma a não patrocinar defesa nenhuma, por isso falamos, a defesa que condena. Então nós encontramos dentro de diversos procedimentos, por exemplo, a peça inicial da defesa que deveria conter ali testemunhas, o rol de testemunhas, e o advogado pura e simplesmente coloca que a defesa não vai arrolar testemunhas. Ora, mas se a defesa não vai arrolar testemunhas e a acusação arrola 8 testemunhas, esse sujeito já entrou em defeso, né? Não há defesa possível, porque a palavra dele, que não tem credibilidade, frente às palavras das testemunhas arroladas pela acusação, já lhe garantem logo de cara uma condenação. Não fosse suficiente, os senhores encontram por vezes advogados que, quando em audiência, pegam o seu celular, ficam olhando o celular e de repente o juiz pergunta: doutor, o senhor tem algum questionamento? O advogado fala: não, excelência, está tudo bem. Como está tudo bem? A sua obrigação não é estar no celular, a sua obrigação é estar pensando e prestando atenção na audiência, porque das perguntas e das respostas feitas pela parte contrária depende o futuro do seu cliente, a condenação ou a absolvição. E aí, não fosse isso tudo suficiente, nós pegamos peças defensivas no momento final ou nos memoriais, onde o sujeito não pré-questiona absolutamente nada. O criminal funciona assim. Na fase de instrução, nós vamos ter a confecção das provas. Ou seja, no momento dos debates, nós estaremos estabelecendo as provas que poderão ser questionadas em eventual recurso. Na fase recursal ou tribunal, no tribunal não tem contraditória e ampla defesa. No tribunal nós temos pura e simplesmente reexame de provas. Ora, se não foram debatidas na esfera de conhecimento, não são provas. Se não são provas e chegaram à fase recursal, não poderão ser tratadas. Obviamente, porque não foram debatidas, não houve pré-questionamento. E nós temos diversos colegas dizendo aí aos seus clientes que eu tiro o seu ente querido da cadeia em uma semana. Não tira. Não tira porque tirar da cadeia depende do Ministério Público, depende do magistrado e depende da mídia. Não só do trabalho do advogado, o trabalho do advogado também. Mas se não for em conjunto, não tira, então tomem muito cuidado com isso. Eu tenho a pessoa cobrando pouquinho porque ele fala: não, vai dar tudo certo. Não se preocupa não, preocupe-se sim. Essa é a sua vida, a sua liberdade, e uma temporada junto ao sistema prisional brasileiro vai lhe trazer uma situação nefasta. Você cria obrigações absurdas que terão que ser cumpridas lá na frente, dentro ou fora do estabelecimento. Portanto, sim, é sua obrigação cobrar. O advogado tem que lhe dar uma procuração que seja clara. Para que foi concedida aquela procuração? Um contrato que pactue exatamente qual é o serviço dele, as obrigações, direitos e deveres, seus e dele, para que isso possa lá na frente se transformar num processo que lhe traga pelo menos a perspectiva daquilo que contratou. Por isso, tomem muito cuidado com a defesa que condena, ao invés de cumprir o seu papel enquanto defesa. Essas são as notícias da semana, espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.